Convido os irmãos a que abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, do verso 1 até o verso de número 17, dando continuidade às exposições neste livro. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei. Como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco, com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e ti e toda a carne sobre a terra. Amém. Os irmãos podem se assentar. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus mais uma vez. Ó Senhor, nosso Senhor, nosso Deus pactual, nós, Senhor, agora chegamos à ocasião em que a Tua palavra será exposta. Te peço, Pai, neste momento, que o Senhor me use agora, Pai, na pregação da Tua palavra. Que me use, Senhor, com graça, com intrepidez, Senhor. Ó Deus, usa o Teu servo, Pai. Que minhas limitações, que minhas dificuldades, Senhor, que isto não seja um obstáculo para a pregação da Tua palavra. Que nada, Senhor, seja um obstáculo para a pregação da Tua palavra. Nada, Senhor, nem no pregador, nem, Senhor, naqueles que escutam a Tua palavra sendo proclamada. Que atentem, Senhor, devidamente, que escutem com reverência e temor, com prontidão, com graça, com fé, com amor, a pregação da Tua palavra, Pai. Edifica o Teu povo, Senhor. Instrui a Tua igreja, ó Pai. Abre o coração e os olhos daqueles que não conhecem a Ti. Salva, Pai, e usa-me como instrumento Teu, para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome somente. É o que eu Te peço, Deus, e faço isto em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Amém.
Meus irmãos, nós agora chegamos neste capítulo 9, onde nós encontramos o Senhor, mais uma vez, sendo favorável ao homem, Noé e sua família, bem como sobre toda a criação. O Senhor aqui é favorável a eles, o Senhor é bondoso com eles. Mesmo depois de ter revelado o seu juízo e ira, não contra eles, mas contra toda a criação. Contra todos aqueles que não se renderam e não atentaram à proclamação do Evangelho, certamente feita por Noé, na ocasião em que ele estava construindo a arca. Homens e mulheres, jovens, crianças, velhos, animais, toda a carne foi destruída sobre a terra. O juízo de Deus caiu sobre tudo. Porque, como vimos, meus irmãos, o Deus a que nós servimos e o Deus que despejou a sua ira ali é um Deus que é santo e justo. Ele não pode deixar o pecado sem ser punido. Então ele revelou ali muito do que será o juízo final. E nós falamos um pouco sobre isso. Mas vimos, meus irmãos, que o Senhor, ele é favorável a Noé. Ele é favorável a Noé e a todos aqueles que estavam na arca com ele. O Senhor livrou eles do juízo. E então, depois que o juízo caiu sobre toda a terra, o Senhor, agora conduzindo a arca, faz então com que as águas baixassem, que as comportas dos céus fechassem, que as águas que saíam do abismo também, fez com que um vento passasse, então fizesse com que as águas então fossem minguando, para que aquele seu servo que foi preservado pudesse então pisar em solo seco. Isso justamente aconteceu. As águas minguaram, a ira do Senhor desapareceu. E então o Senhor colocou Noé e toda a sua casa, toda a sua família ali, em uma nova terra, purificada. E vimos que imediatamente após isso, aquele que foi alvo da graça do Senhor, aquele que foi alvo da bondade do Senhor, Noé, ele adora o seu Deus. Ele presta culto ao Senhor na nova terra. Primeiro ato dele. Ele deseja adorar o seu Deus. Então chegamos agora ao capítulo de número 9, quando nós encontramos agora o Senhor estabelecendo aqui com mais clareza a aliança com o seu servo, um pacto. E abençoando ele, revelando assim que ele é um Deus pactual e um Deus que é favorável ao seu povo e que o desejo dele é preservar Noé, sua família, bem como todos aqueles que na arca estavam com ele. O Senhor vai revelar aqui, meus irmãos, que ele é um Deus fiel ao pacto e um Deus que estabelece os meios necessários para que aqueles com quem ele está numa relação pactual possam, então, viver neste mundo. Então, meus irmãos, nós encontramos no primeiro versículo de Gênesis capítulo 9 as seguintes palavras. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Veja, meus irmãos, isso é favor de Deus e isto é bondade. O Senhor continua com a sua ordem dada lá no princípio, em Gênesis capítulo 1, que o homem deveria, com a sua mulher, eles deveriam ser fecundos, multiplicar, encher a terra. Isto é aquilo que nós chamamos de mandato social. O mandato social que diz respeito a casamento. O mandato social que diz respeito à união conjugal. O mandato social que diz respeito e aponta para a questão do esposo com a sua esposa tendo filhos. E o Senhor vai dizer que ele abençoou
Vejam, meus irmãos, isso é manifestação da bênção do Senhor. Isto é bênção. Abençoando com filhos, sendo frutíferos. É a renovação aqui de tudo isto. É a renovação disto, o Senhor está ordenando eles. Com a finalidade aqui, meus irmãos, de fazer com que a terra seja povoada sim, mas também com o propósito de preservar a vida humana. Deveriam ter filhos para que a terra fosse povoada e então os seres humanos pudessem então ser preservados após geração. E o modo que ele vai tentar nos apresentar aqui é justamente este, um modo de preservação da vida através dos filhos. O Senhor, ele dá grande ênfase nisto. O Senhor, ele com frequência repete isto nestes primeiros versículos do capítulo 9, tanto no versículo 1 como no versículo 7, nós encontramos as palavras do Senhor. Versículo 7 vai dizer também: mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então vejam, meus irmãos, que isto para o Senhor não é algo de pouca importância, não. É uma ordenança da criação, é uma ordenança que pós-juízo e dilúvio, para que o mundo então siga estas palavras e estas instruções do Senhor. Isto aqui deveria ser muito claro para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para todo crente. Mas é lamentável o que nós encontramos em muitas igrejas por aí. Muito lamentável. Com frequência mencionei, e o Senhor repete o tempo inteiro: sede frutíferos, multiplicai. Isto é uma bênção que eu concedo a vocês para a preservação da vida. Aí você encontra aí em muitos lugares, um casal casa, ele vai dizer assim: filho? Não, peraí, filho agora não. Senão vai me atrapalhar demais aqui no meu... Eu quero poder curtir a vida. Um tempinho com minha esposa. Aí vai, viaja, passeio, nada contra isso, viu, meus irmãos? É algo bom. Então tá o casal lá viajando, passeando e tudo, não. Mas peraí, não. Primeiros 2 anos do casamento, ter filho agora, não, peraí. Vamos aproveitar mais um pouco o casamento, porque, não, filho agora fica complicado. E entra no 3º ano e 4º ano, aí depois faz, não, mas agora vamos talvez tentar ter um filho. Vamos tentar ter um filho. Aí tem o primeiro filho, aí nasce um filho. Aí diz assim, não, agora liga, corta tudo aí porque acabou. Tá difícil criar filho aqui neste mundo. Trabalho demais tivemos com esse menino aí que nasceu agora. Tá crescendo aí, pensa na dor de cabeça. Eu não quero ter filho mais não. Mulher, vamos parar aí que tá caro, né? Esse negócio de filho, dá trabalho e tudo. Isso já é ruim. Uma noção equivocada sobre o que é filhos. Né? Uma noção equivocada sobre o que a própria palavra diz a respeito dos filhos. Ele vai dizer, filhos são bênção. Multiplicados. Você vai ver os salmos cantando isto. Você vai ver o salmista no Salmo 127. Você vai ver o salmista no Salmo de número 128 falando isto. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos colherás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Está dizendo, olha como é abençoado. Com trabalho, com esposa, com filhos ao redor da mesa. Mas parece que não conhecem isto muitos. Ou conhecendo não se importam com isto. O que ainda mais é assustador é quando não é isto, que ainda muitos encaram. Tem um filho, talvez 2. Outros vão olhar assim e vão dizer assim, rapaz, eu vou ser pai. Pai de quê? Como já falei em outra ocasião aqui, pai de pet. Eu vou criar um animal e eu vou ser o pai de animal mesmo. Para que filho? Não, vou criar bicho. Aí cria um animal, acabou. Filho não, para quê? Aqui está meu filho. Foto com o filho dele, aí você vê um poodle, é um cachorro. Você vê um gato, está no braço dele assim, é o filho dele. Ele não quer ter filhos, não. Ele quer ter um animal. O animal substituiu os filhos. Porque muitos olham os filhos, de fato, como um mal. Ou não como uma bênção do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz exatamente o contrário. A palavra do nosso Senhor diz que Ele abençoou eles com filhos.
ordenando-os, olha, tenham filhos. E eu louvo a Deus, meus irmãos, porque graças ao Senhor, aqui nesta congregação, nós temos famílias que entendem isto. E filhos, e vários filhos, graças ao Senhor. Bênção de Deus. É o Senhor quem concede a graça de mulheres engravidar e dou graças a Deus porque Ele concedeu a vocês a compreensão e o entendimento que devo sim, atendendo à ordenança do meu Senhor, no princípio, ter filhos. Nós temos agora mais irmãs grávidas aqui, mais neném nascendo. Espero que em breve outras possam ter mais filhos e mais filhos, porque isto, meus irmãos, é uma bênção do Senhor para a família. E eu tenho certeza que vocês que têm seus filhos identificam e experimentam a bênção do Senhor no desfrutar dos seus filhos, trazendo-os para a igreja, servindo com vocês no seu lar, apesar do trabalho que dá, sim, dá, eu não tenho dúvida. Mas é bênção, meus irmãos. É bênção para os pais em particular, mas é bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo também. A prosperidade da igreja de Cristo, a prosperidade de Jerusalém, vem através dos filhos. É justamente isto que diz, inclusive, o Salmo de número 128, continuando. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A bênção, a paz, a prosperidade da igreja do Senhor vem também através dos filhos. Então, se tem uma forma que muitas pessoas podem e contribuem com a igreja do Senhor, é justamente quando tem filhos. E esses filhos são instruídos pelos pais no caminho do Senhor. E esses filhos são uma bênção para a igreja do Senhor. Uma bênção. Tem um investimento que é bom, certamente. Muitos irmãos aproveitam e fazem este tipo de investimento. É justamente tendo filhos. E louvado seja o Senhor por isso. Mas que o mundo possa conhecer e entender esta verdade. E que possamos nós ser exemplo nisto. Tanto instruindo aqueles que estão perdidos, imaginando que se trata de um mal, como também com o exemplo mostrando que temos filhos e criamos filhos, e que esses filhos, apesar das dificuldades e limitações, são filhos que procuram andar e caminhar no temor do Senhor. E como isso é bom. Por mais que o mundo tente inverter, isto se trata de uma bênção. Mas então o texto continua, meus irmãos. E este é um modo de preservar a vida. É tendo filhos, para a prosperidade e bênção da igreja e a expansão da glória do Senhor neste mundo. Mas ele continua dizendo ainda nos versículos 2 a 4. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Vejam, meus irmãos, o versículo de número 2 indica o fato de que o homem, em seu mandato cultural, ele é aquele que vai continuar com o dever de subjugar a terra. Então vejam, depois do juízo, depois do dilúvio, preservado aqui o mandato social, é preservado o mandato cultural agora. Vocês devem subjugar o mundo e a terra. E quando falamos em subjugar, nós estamos dizendo que o homem deve abusar, ou que o homem deve desgraçar tudo, que o homem deve maltratar o mundo. Não. É subjugar para produzir. É subjugar para fazer com que aquele mundo que o Senhor nos deu possa ser ainda melhorado. Possa ainda produzir riquezas para a glória do Senhor, para o benefício de todos aqueles que habitam no mundo. É um dever nosso subjugar a terra. Mas também os animais. A criação. E é interessante como o texto vai dizer aqui, porque agora ele vai dizer que os animais, eles temerão o homem. Os animais temerão aqueles que são a coroa da criação, nós.
Talvez isso não seja de grande surpresa, meus irmãos, já que os animais agora são descritos também como alimento para os seres humanos, juntamente com as plantas que foram autorizadas ali em Gênesis capítulo 1, verso de número 30. E além disso, meus irmãos, há temor. E sabemos que houve uma desordem na criação por causa do pecado. Os animais antes viviam em plena harmonia com Adão, Eva. Mas depois que o pecado entrou, nós sabemos que o pecado não atingiu somente o homem. O pecado atingiu os animais, o pecado atingiu o cosmos, o pecado atingiu o mundo inteiro. Então os animais eles já não estavam como que sujeitando ao homem como antes. Mas o Senhor então diz, eles temerão a vocês. No pacto, meus irmãos, que o Senhor entra estabelecendo o pacto com Noé e com todos os seus, encontramos a preservação do domínio do homem sobre os animais. Apesar da desarmonia, independente disto, o homem continua como aquele que vai ordenar tudo. E eles então temerão os homens. Esta é a relação agora do homem com a criação. Mas, meus irmãos, além disso, essa criação que é subjugada pelo homem e os animais que agora o temem, também agora não são simplesmente para isto ou para o serviço que eles poderiam fazer se utilizando deles, mas agora também seria algo bom para o homem como alimento. O alimento e agora a carne entra como um alimento necessário também para a preservação da vida do homem. Por causa da mudança, meus irmãos, que aconteceu em toda a terra, por causa do dilúvio, então, muito daquilo que eles poderiam se aproveitar, dos frutos, legumes, verduras que havia ali, que eles comiam isso, né? Antes do dilúvio. Agora ele vai dizer, olha, vocês devem comer carne. Eles passaram a precisar da carne na sua dieta para que a sua vida pudesse ser preservada naquele período. Interessante isto. Para todos. Carne, sim, você pode comer. Mas ele vai dizer, carne sim, mas sem sangue. Sangue. O homem deveria, então, meus irmãos, ele vai tentar nos apresentar isso, ter o devido respeito pelo animal que seria morto. Ele vai dizer, não com o seu sangue. Por que razão? Ele vai dizer, porque a vida, ela está no sangue. Isso implica que não devemos comer os animais, essa é a ideia, como se fôssemos animais selvagens. Assim como se fôssemos animais que atacam o outro e devoram. Porque o sangue está na vida. Melhor, a vida está no sangue. É isto. Então, é como se fôssemos chamados, meus irmãos, a termos certa cuidado e certa reverência pela criatura, pelo animal, pelo ser que fora criado por Deus. O sangue era uma proibição estabelecida aqui. Inclusive, meus irmãos, mesmo antes da lei ser entregue, com detalhes sobre a dieta e a alimentação do povo naquele período. Ele não poderia ser morto de qualquer jeito, nem comido de qualquer jeito. Mas vejam, meus irmãos, é interessante quando nós olhamos para a palavra do nosso Senhor e tentamos ver sobre essa questão de comida relacionada à preservação da vida para o homem. Agora, o homem pode comer de tudo. Legumes, frutas, verduras e carne. Paulo diz que nós somos livres para comer o que quisermos, desde que a nossa consciência esteja sempre segura. Podemos concluir comer o que quisermos. Havia uma dieta restritiva ali, agora passou-se a ter carne. Posteriormente veremos dietas restritivas, mas agora já não mais.
Aqui, meus irmãos, nós encontramos as palavras que alegram o coração de todos aqueles que gostam de comer carne. Eu gosto de comer carne. Os irmãos já sabem aqui, isso não é novidade para ninguém, só não sou muito chegado à verdura. Não gosto muito mesmo não, mas deveria comer. Eu entendo que deveria comer. Eu entendo que deveria me deleitar nisto, porque é algo que foi ordenado na criação, está lá em Gênesis capítulo 1, verso 30. E a carne também aqui está para o nosso deleite. Então deveríamos sim, eu deveria ter uma dieta melhor. Os irmãos pegam no meu pé direto aí, de vez em quando eu boto um tomate. Mas é o que está ali e nos foi dado para a preservação da nossa vida. Agora também unindo a isso a carne. E é bom demais, meus irmãos, poder desfrutar disto. Disto que serve para a manutenção do nosso corpo. Disto que serve para nutrir o nosso corpo, para toda a nossa labuta, para todo o nosso trabalho. O Senhor, então, provendo justamente aquilo que é necessário para nós, para todos nós, desde aquele período. Aí aqui, meus irmãos, entra uma coisa que é estranha para muitos, né? Algumas pessoas vão olhar assim para essa questão de carne e vão dizer assim, não, o negócio é comer só verdura mesmo. Só verdura, só legumes e coisas desta natureza, e você vai encontrar aí os chamados vegetarianos, o que não é um problema inerente ser vegetariano. E você vai encontrar aqueles que são veganos. Nada relacionado à vida animal ele pode comer, nem usar. Uma percata foi feita com alguma coisa de algum bicho. Não usa não. Leite? Não. Ovos? Não. E um monte de coisa. É uma alimentação bem restrita. E eles olham assim, você pode pensar, será que é porque eles olharam para Gênesis e aprenderam de Gênesis antes do dilúvio? Só devemos comer frutos, legumes e não sei o quê? Não. Não se trata, meus irmãos, de argumentação teológico-bíblica. Se trata simplesmente de uma ideologia pecaminosa espalhada por este mundo. Veja, eu vou repetir, não é inerentemente pecaminoso a pessoa dizer assim, eu prefiro comer legumes e frutas, porque eu gosto de verduras. Não gosto muito de carne. Tá. Agora, quando a pessoa vai tentar argumentar e dizer é errado você comer carne, é pecaminoso você comer carne, aí nós já entramos num problema. O próprio Senhor autorizou. O próprio Senhor nos deu para o nosso próprio alimento. Só que os homens hoje tentam, com as suas próprias ideologias inventadas por eles mesmos, dar um valor para os animais que não é um valor apropriado. Eles dão um valor para esses seres, criaturas de Deus, um valor tão exaltado que parece que nós não podemos nem tocar nestes seres porque eles são intocáveis. Mas, meus irmãos, nós não devemos ceder a isto, e eu sei que nenhum dos irmãos aqui cederão. Nós devemos sim nos aproveitar de tudo aquilo que o Senhor nos deu como alimento, inclusive comendo carnes. Eu sei que eles tentam olhar assim e pensar, não faça isso, porque isso é maltratar os animais. E uma coisa que nós precisamos aprender aqui também, vejam, é o seguinte, nós podemos comer a carne, temos toda a liberdade para pegar um bicho e matar e comer. Tudo bem. Mas veja, ele vai dizer logo em seguida também lá, o animal não com o seu sangue. E vejam, aqui eu não acredito que se trata de uma proibição de você pegar uma picanha que está um pouco vermelha e você comer, está com sangue. Eu vou comer que isso é pecado. Eu não entendo assim, até porque essa questão de sangue, de alimento relacionado à dieta, isso estava relacionado aos sacrifícios no Antigo Testamento. Todos os sacrifícios que nós encontrávamos no Antigo Testamento encontraram o seu cumprimento em Cristo. Dieta restritiva alguma existe nesse sentido para a pessoa não comer carne ou deixar de comer. Não é pecado você comer a sua picanha um pouco vermelha, ou como alguns dizem, até berrando, né, o bicho. Não há nenhum pecado nisso. Eu como sem o menor peso na consciência.
Porque não se trata mais de uma proibição para os nossos dias. Mas o ponto aqui que o Senhor quer nos alertar é o seguinte também. Ele procura dar um valor devido à criação dele. Ele quer preservar a sua criação e não quer que façamos o uso dela de qualquer forma, inapropriadamente. É um chamado também, meus irmãos, a que olhemos para a criação de Deus e, inclusive, até na forma de matar, não sejamos perversos. Tirar o sangue de qualquer animal, a sua vida está no sangue. Ele diz assim, não, você não deve tirar a vida do animal de qualquer jeito. Veja um bicho maltratando lá. Não, se for para matar, para comer, que mate, que ele morra ali sem sofrer demais. Ou maltratar o animal simplesmente por maltratar. Se tem uma advertência que o Senhor nos dá através disto, Ele preserva, você vai ver, Ele faz um pacto com Noé, com sua família e com toda a criação. Ele procura preservar os animais. E eu não estou chamando aqui para você ser um defensor feito aqueles que estão relacionados à esquerda e fazem. Não. Mas nós não precisamos maltratar os animais. A galinha, o porco, o boi, o que seja. Devemos tratar os animais com cuidado, sem maldade. Isso é o que é exigir de nós. Isso é o que a palavra requer de nós, inclusive. Não devemos divinizar o animal, mas tratar com todo cuidado, sim. Não é? As nossas crianças precisam aprender isso também. Não, eu não posso passar na galinha, um chute na galinha. Pegar o bicho e vou dar um bicudo aqui no porco. Não podemos, isso é errado. O homem, ele cuida dos seus animais. E cuida direitinho mesmo. É isso que a palavra do nosso Senhor requer de nós, de todos nós. Porque o Senhor é um Senhor preocupado na preservação da vida. Então olhamos agora, meus irmãos, para o versículo 5º. Em diante. Versículo 5º até o versículo 7º, que nos diz o seguinte. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei. Como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, o versículo que já consideramos, mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Veja, meus irmãos, eu estou falando aqui desde o início sobre a ideia de preservação da vida. E o que é exigido de nós? Nós não podemos tirar a vida de ninguém, porque esta vida foi dada por Deus. E uma vez que a vida foi dada por Deus, somente Ele, que é o doador da vida, pode tirar a vida de outra pessoa. É Ele quem dá a vida e é Ele quem tira. Somente Ele. Não nos é dado o direito aqui de fazer isto. Tirar a vida de alguém injustamente é transgressão da lei do Senhor, é transgressão do mandamento que vai nos ser ensinado lá em Êxodo capítulo 20. Lemos hoje em Deuteronômio capítulo 5. Lemos hoje na pergunta de número 135 do Catecismo Maior de Westminster, sobre o não matarás. E lemos aqui já em Gênesis capítulo 9, versículo 6, que nós devemos preservar a vida. Há alguns textos, meus irmãos, que na Escritura, que nos mostram aqui que isso é pecado. Tirar a vida de alguém injustamente é pecado. Nos diz esse texto, Gênesis capítulo 9, verso 6, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus o fez o homem segundo a sua imagem. Então, meus irmãos, encontramos aqui razão suficiente para não tirarmos a vida do próximo, porque isto nos é proibido. Meus irmãos, essa razão estabelecida, e a razão para não tirarmos a vida do próximo, o Senhor vai dizer, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Uma vez então que o homem foi criado à imagem de Deus,
não podemos tirar a vida dele. E veja, nós vimos lá em Gênesis capítulo 1, o homem foi criado à imagem de Deus, à semelhança do próprio Senhor. Como dizem nossos catecismos, o homem foi criado à imagem de Deus em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Então, uma vez que o homem foi criado assim, ele diz, este é o fundamento, ele foi criado segundo a minha imagem, você não pode tirar a vida do próximo. E por que razão, então, isso começa a ser estabelecido aqui? Este alerta, se você tirar a vida dele, você morrerá. Porque, meus irmãos, como vimos, nos capítulos anteriores, a maldade do homem estava tomando conta de todo mundo. Havia morte e destruição por todo lado. Temos aqui pessoas que foram salvas daquela nação corrupta, mas ainda são pecadores. Para então que a vida seja preservada, o Senhor diz, se você ferir ao próximo, você será morto. Se você derramar o sangue de outro homem, você será morto pelo homem. Então está aqui uma advertência para que a maldade e a perversidade do homem não possa se espalhar ou possa ser tão forte. Existem, meus irmãos, inúmeras outras referências na Torá acerca destas questões. Mas o que aponta aqui, meus irmãos, e o que nós podemos encontrar é essa advertência do Senhor contra o homem e nos é apresentado aqui aquilo que nós chamamos de pena capital, ou pena de morte, né? Que se trata de um tema que gera grande controvérsia em nossos dias. Vai falar em pena de morte, o camarada já fica assustado. Não há homogeneidade, nem todo mundo concorda sobre isso, inclusive dentro das igrejas. Se eu me propor a falar sobre esse tema, em algumas igrejas por aí, o que vai ter de pessoas chateadas comigo, reclamando e usando um monte de argumentos para dizer isso não faz sentido, isto é maldade, você não está preservando a vida, vai ser inúmeras pessoas. Os grupos se dividem em aqueles que apoiam a pena de morte e aqueles que reprovam, ambos alegando possuírem argumentos bíblicos e teológicos para sustentar tal coisa. Mas, meus irmãos, a pena de morte ela acaba entrando, a pena de morte ela é consequência do pecado de fato. Identificamos aqui, meus irmãos, que a pena capital ou a pena de morte, ela deve ser, sim, aplicada quando alguém intencionalmente tira a vida do próximo. Isso é o que a Escritura nos diz. Isso é o próprio Senhor quem fala. Segundo o texto, meus irmãos, a razão para a pena de morte se aplica ao homem por causa de como o homem foi criado. Comentando a pergunta número 136 do Catecismo Maior de Westminster, que vai tratar sobre isso, o teólogo Gerhardus Voss ele vai comentar o seguinte, dizendo: que razão é dada em Gênesis capítulo 9, verso 6, para a ordenança da pena capital? Ele vai dizer, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem, isto é, imputa-se a pena de morte em caso de assassinato, não simplesmente porque o assassino é contrário ao bem-estar geral da raça humana, mas porque o assassinato é um insulto a Deus. O assassinato afronta a Deus ao destruir um portador da sua imagem. Por isso, o assassino comete sacrilégio ao não considerar a imagem de Deus no homem como algo sagrado. A dignidade e o valor reais da vida humana consistem no fato de o homem portar a imagem de Deus. Adão foi criado como uma cópia ou réplica perfeita, embora finita, da divindade, e mesmo hoje, apesar da queda, a imagem de Deus existe no homem, todavia danificada. O elemento mais hediondo no pecado de assassinato é o desprezo por Deus ao se destruir a vida humana que porta a sua imagem. É justamente isso que fazem aqueles que assassinam outras pessoas. Eles desprezam a Deus e não se importam nem um pouco com os mandamentos de Deus. Isso é o que diz a palavra do nosso Senhor no Antigo Testamento, meus irmãos. É o Senhor que exige isso de nós, mas nós encontramos realidade como esta no Novo Testamento também.
Quando nós olhamos para o texto de Romanos, capítulo 13, versículo 14, nós encontramos, nos versículos anteriores e posteriores, nós encontramos a realidade de que a pena capital, ela era exercida contra o malfeitor. Visto que o ministro é a autoridade de Deus para isso, e a autoridade de Deus para o bem. É a autoridade de Deus para o bem da sociedade, punindo o mal e promovendo o bem na sociedade. Então eles são aqueles que irão cuidar destas coisas. Então quando alguém tira a vida de outro homem, ele vai ser punido com a sua própria vida. E cabe então ao magistrado tirar a vida dele. Nós não somos chamados à vingança. O texto, inclusive, de Romanos vai dizer: a vingança pertence ao Senhor. Então não é para o camarada fez alguma coisa, você vai lá, vou me vingar dele, vou pegar meu teçado, sei lá como é que chama, teçado, facão, eu vou lá me vingar do camarada. Não. O Senhor é quem faz isso através daqueles mesmos que Ele chamou para mostrar o seu juízo e a sua vingança, punindo. De fato, meus irmãos, se trata de um tema difícil demais. E quando nós olhamos para a nossa realidade aqui, pensamos: como é que nós conseguiremos fazer isso no Brasil? Em alguns lugares, de fato, tem. Bom, eu não sei, não consigo dar todas as respostas para isso, mas a realidade é, meus irmãos, isso não é algo contrário à Escritura. E o Senhor faz isso porque Ele quer preservar a vida do homem. A vida do malfeitor sendo tirada para que a humanidade possa ser preservada. E é justamente isto. Por mais que o mundo tente olhar para isto de modo estranho, é interessante Calvino comentando isto. Calvino, reformador de Genebra, escreve o seguinte sobre esse texto: o apóstolo prova isso, o magistrado, como aquele que executa o castigo divino, pelo uso da espada, a qual Deus tem desembainhado em sua mão. Está em uma excelente passagem para provar o poder da espada. Se ao armar o magistrado, o Senhor confiou-lhe também o uso da espada, então, ao punir o culpado com a morte, ele não faz outra coisa, senão obedecer a Deus no exercício de sua vingança. Aqueles, pois, que consideram ser errôneo derramar o sangue do culpado, outra coisa não fazem, senão condenar com Deus, contender com Deus mesmo. Não é conosco que contendem, é com o próprio Senhor. Então o Senhor faz isso para a preservação da vida, a pena capital: não mate, senão você será morto. Mas o Senhor, meus irmãos, é o Deus que preserva a vida de outras formas também. O nosso Senhor é o Senhor que quer preservar a vida do homem e Ele é interessado nisto. E veja, meus irmãos, se tem uma forma que muitos hoje, como já falei em outra ocasião aqui, estão empenhados em tirar a vida de milhões e milhões de seres humanos, é através do aborto. O mundo perverso. Aqueles que dizem: vamos preservar a vida dos animais, vamos preservar os ovos de tartaruga, vamos preservar os ovos da águia não sei de onde, vamos preservar os animais, vamos preservar os humanos, não matem porque isso é perversidade. São aqueles que abrem também a boca para dizer: pode matar a criança. Não, pode matar, não tem problema não. Qual o problema? 9 meses aí na barriga? Não tem problema não, pode tirar a vida. Isto é o mundo que faz isso hoje. Aqueles que abrem a boca para dizer: queremos preservar porque nós amamos, porque nós somos amorosos, porque o amor tomou conta do nosso coração, nós somos a esquerda política, que amamos todos. Mas na verdade são perversos. Como podem assassinar uma criança no ventre? É isso que eles fazem. Assassinato. Destruindo, matando, arrancando o nenenzinho ali, crescendo. Vida que o Senhor colocou no ventre da mulher. Vida crescendo. Um portador da imagem do próprio Deus.
O próprio Deus contempla a criança no ventre da sua mãe, ainda quando a substância é informe. O próprio Deus, um Deus que preserva a vida e que se interessa pela vida. Somente Deus é portador da vida. Por essa razão Ele pode tirar, e muitas vezes Ele tira a criança dos pais. Mas é o próprio Senhor quem faz isto. Ele não conferiu essa autoridade para os homens deste mundo. Ele não conferiu essa autoridade para o Estado fazer. Ele não deixa autoridade para os médicos do SUS ou de qualquer outro lugar tirar a vida de uma criança do ventre. Nós destruímos, ou eles destroem a dignidade da criança criada à imagem de Deus quando fazem isto. E não há nada mais injusto do que fazer algo desta natureza. Meus irmãos, como nosso coração deveria se inflamar quando contemplamos notícias relacionadas a isto. Como deveríamos, de alguma forma, lutar para que os homens perversos deste mundo não façam isto. Mas o que dói, meus irmãos, nós devemos até, muitas vezes, instruir e talvez evangelizar crentes, ou muitos que se dizem crentes, porque você vai encontrar pessoas neste mundo, nos bancos das igrejas, abrindo os seus inários, cantando louvores, mas que pleiteiam de todas as formas para que a vida da criança seja tirada. Em nome do amor. Em nome do amor, mata. Em nome do amor à mãe, mata. Não existe isso. A Escritura, ao contrário disto e isto, se trata de um pecado e um pecado horrendo. A palavra do nosso Senhor nos diz: aquele que tira a vida do outro, daquele que foi criado à imagem de Deus, esse deve ser punido com morte. É a palavra do nosso Senhor que nos diz isso. E nós não podemos nos calar diante de uma sociedade perversa que todo dia deseja somente lutar contra Deus e contra todos aqueles que são servos e filhos deste Deus. Contra a Igreja de Cristo. A preservação da vida, meus irmãos, é algo que é muito caro para o nosso Senhor. Então, meus irmãos, agora nós encontramos, depois que o Senhor revela que é um Deus muito preocupado na preservação da vida do homem, nós encontramos o mesmo Deus agora, apresentando-se como um Deus pactual com o homem. Nós encontramos isso, meus irmãos, do versículo 8 até o versículo 10, o Senhor dizendo o seguinte através de Moisés. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Então aqui, meus irmãos, nós encontramos a aliança de fato estabelecida. Esta é a aliança de Deus feita com Noé. E há características, meus irmãos, deste pacto que Deus fez com Noé. Características dele. Uma primeira característica, meus irmãos, que nós podemos destacar é que ele é o pacto de Deus. Essas características são apresentadas pelo teólogo John Murray. Ele vai dizer, primeiro, ele é o pacto com o pacto de Deus. Concebido, planejado, determinado, confirmado e dispensado pelo próprio Deus. É Ele quem faz isto. Somente Deus. Se trata de um pacto que é feito com o homem e um pacto soberanamente administrado pelo próprio Deus em todos os sentidos. Em segundo lugar, meus irmãos, este pacto é um pacto que é universal em seu escopo. É um pacto que vai envolver Noé, vai envolver a família de Noé e vai envolver toda a criação de Deus. O pacto, meus irmãos, é tão bom que até mesmo os seres irracionais são beneficiados por Deus. Este é o pacto de Deus com Noé. Mas não somente isto, meus irmãos, em terceiro lugar, trata-se de um pacto incondicional. Nenhum mandamento
ou exigência é feita para o seu cumprimento, ou para que a promessa seja cumprida. Nada é exigido do homem. Nada é exigido. Faça algo. Não, o Senhor não diz isto. Para o cumprimento, nada é exigido. Nem é indicado, meus irmãos, que a inconformidade, a falta de conformidade com o pacto, com o relacionamento com Deus, ou a infidelidade do homem, pudesse anular o pacto. Este pacto. Isso faz, meus irmãos, deste pacto um pacto incondicional. Não depende de nós, não depende da força do nosso próprio braço, não depende do homem. Em quarto lugar, o pacto, ele é intensamente e universalmente monergista. Que é quando uma pessoa age. Não é sinergista, quando em conjunto agem para fazer algo. É monergista, é quando uma pessoa ou alguém age somente. É o Senhor quem age em nossa salvação. A salvação é monergística. É Deus quem nos salva soberanamente. Não se trata de algo que é feito com a força do nosso próprio braço, como se fôssemos cooperadores de Deus. O nome disso seria sinergismo. Algumas pessoas falam até isso, né, nos ambientes de trabalho. Sinergismo, tem que ter sinergismo aqui. É você trabalhando com o outro, todo mundo junto cooperando. Não na salvação. E este pacto do Senhor se trata de um pacto monergista. Deus verá e se lembrará. É Ele quem vê e contempla o sinal e se lembra. O propósito, meus irmãos, é realçar e destacar a fidelidade de Deus, a fidelidade divina. E revelar, Deus sempre será fiel. Revelar a este Deus fiel as suas promessas. Então o pacto depende dele, ele que se lembrará, e a continuidade do pacto depende toda de sua fidelidade. A fidelidade do Senhor ao pacto. Nada sendo exigido do homem. E em quinto lugar, meus irmãos, se trata de um pacto eterno. Um pacto eterno feito entre Deus, o homem, sua família e a criação. E neste pacto o Senhor promete: não será mais destruída a terra. Como diz o versículo 11. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então o Senhor realmente, como um Deus fiel ao pacto, Ele não fará isto. E o pacto, meus irmãos, com Deus tem este aspecto amplo, que inclui o cosmo criado por Deus. O salmista reflete sobre isto, inclusive, sobre a ideia de regularidade de dia e noite, que o Senhor vai preservar ali. Tudo isso como fruto desta relação pactual com o homem. O salmo que nós cantamos, salmo de número 19, antes da pregação da palavra. Dia e noite, ali sendo preservados pelo próprio Deus. Ele é perpétuo, meus irmãos, também. Porque aquele que estabeleceu o pacto é divino e é eterno. O pacto, portanto, é divino em sua origem, é divino em sua administração, é divino em seu estabelecimento e é divino em sua ratificação. É o pacto de Deus, soberanamente administrado por Ele mesmo. E vejam, meus irmãos, este pacto que nós estamos falando aqui se trata do pacto da graça. É o pacto que foi revelado ali em Gênesis capítulo 3, verso 15. O pacto de obras foi quebrado. Do homem era exigido o quê? Perfeita obediência. Obedeça e viverás. Desobedeça e morrerás. O que foi que o homem fez? Quebrou o pacto, desobedeceu, o que veio sobre ele? Juízo de Deus. O segundo pacto foi estabelecido, o pacto da graça. Incondicional, perpétuo, monergístico. A ação de Deus, soberanamente administrado por Ele. Onde Ele, graciosa, bondosa, misericordiosamente, nos oferece Cristo. Cristo
como aquele que pode nos salvar. Meus irmãos, é Cristo que é oferecido livremente no pacto da graça. É Cristo Jesus que se apresenta como aquele que é o Salvador do homem. Então, todos aqueles que estão no relacionamento pactual com Deus são aqueles que foram alvo da graça redentora de Cristo, juntamente com os seus filhos. E vejam, meus irmãos, este pacto que o Senhor fez com o homem para a preservação, revelando ali a sua fidelidade, é um pacto que é eterno, mas também um pacto que não pode também deixar de ter um sinal. O Senhor vai revelar neste sinal que nós podemos confiar nele, porque ele nunca se esquecerá do pacto que fez com o homem. Versículos 12 a 17 diz assim: Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Vejam, meus irmãos, o Deus que fez um pacto com o homem é o Deus também que mostra um sinal. E este é um sinal pactual. E sempre nos pactos feitos com Deus existiam sinais feitos pelo próprio Deus. Nós vemos um pacto feito com Abraão, o sinal feito na carne, o prepúcio, a criança sendo circuncidada. Ali está o sinal e selo do pacto. E aqui, meus irmãos, se trata de um arco nas nuvens, aquilo que nós chamamos de um arco-íris, né, nos céus. E uma coisa interessante, meus irmãos, que percebemos no versículo de número 16, é que o arco está nos céus. E quem é que se lembra do pacto quando olha para o arco-íris? Não somos nós, o texto vai dizer. O Senhor olhará e se lembrará do pacto. Como se fosse impossível para Deus esquecer, não é? Aqui é mais uma vez uma chamada linguagem antropomórfica, como mencionei. Linguagens humanas ou ações humanas sendo atribuídas a Deus. Mas é para o próprio Deus se lembrar, nos diz o texto. Como vai dizer o Gerhardus Voss na sua teologia bíblica, a ideia não é, como normalmente assumida, de que o homem é relembrado da promessa divina pelo arco, mas que o próprio Deus, se fosse possível que ele pudesse esquecer, será lembrado de seu juramento. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança. O que acontece com o arco-íris aqui é o que vai acontecer mais tarde com a circuncisão. Ambos existiam antes e em certo momento, o momento foi escolhido. Foram consagrados por Deus para servirem como sinais de seu pacto. O sinal é em seu caráter, relacionado com a força da natureza, da qual ele promete proteção. Ele é produzido a partir das próprias nuvens que haviam trazido destruição sobre a terra, pelos raios de sol que no simbolismo da Escritura representam a graça divina. Meus irmãos, o selo da aliança com Noé mostra o caráter gracioso da aliança do Senhor. O Senhor une as nuvens com o arco-íris, manifestando assim o propósito de graça livre e imerecida sobre todo o homem. Como o Paul Robertson escreveu, não é por acidente que o trono do justo juiz dos céus e da terra é descrito como tendo ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Apocalipse, capítulo 4, verso 3.
quão grande será o gozo do verdadeiro participante da graça da aliança de Deus em Cristo, que o sinal e o selo dos bons propósitos de Deus se vejam como um arco no lugar de sua disposição final. Meus irmãos, por mais que estes movimentos, que procuram preservar a vida dos animais inapropriadamente, que lutam contra a pena capital ou outras questões estabelecidas pelo próprio Deus na sua palavra, que lutam e não querem ter filhos porque preferem criar o seu pet, estes homens também são aqueles que se utilizam do elemento ou do sinal do pacto para tentar defender as suas causas naqueles chamados movimentos LGBT, homossexuais e outros. Vejam como eles tentam distorcer e tomar para si um sinal e selo de um pacto que nunca foi direcionado para este fim pecaminoso. Eles tentam fazer isso de todos os modos, meus irmãos. Mas a realidade aqui é, quando você contemplar nos céus um arco-íris, você deve ser recordado que o Senhor, quando contempla aquilo, Ele se lembrará do pacto que entrou conosco. Nós podemos olhar para aquilo e saber, o Senhor é fiel. Ele não destruirá o mundo como destruíra antes. O Senhor é fiel ao seu pacto e fiel a nós. O Senhor é fiel e é Ele quem me preserva. Isto pode ficar evidente, isso deveria nos alegrar demais quando contemplarmos um arco-íris nos céus. Porque é o próprio Senhor quem diz que quando olhar para aquilo, se lembrará do pacto que foi feito com o homem. Meus irmãos, como isto é maravilhoso. Como isso deveria encher os nossos corações de grande alegria. Porque não se trata de um homem qualquer prometendo e jurando nada para nós. Se trata do próprio Deus. De um Deus que não pode mentir. De um Deus que, como mencionei em outras ocasiões aqui, é um Deus que não nos dá uma razão sequer para desconfiarmos da sua fidelidade a nós. Este é o Senhor, meus irmãos, a quem nós adoramos. O Senhor que estabeleceu um pacto com o homem para a salvação do homem. E como mencionei há pouco, neste pacto da graça, aquele que nos é apresentado é Cristo. E você, que está aqui hoje e não conhece a Cristo, saiba que o Senhor, Ele preservará e guardará aqueles que no relacionamento pactual com Ele estão. E esses serão libertos do juízo. O Senhor se lembrará do pacto que fez com o homem. Mas se você não está em Cristo, se você não crê em Cristo, se você não foi salvo por Cristo, o que virá sobre você é juízo. E não será mais com água, mas com fogo. Não será mais passageiro, como for o dilúvio, mas eterno. Enquanto eterno for o Senhor, eterno será o seu juízo contra todos aqueles que não se renderem a Cristo. Então, o chamado do Senhor é: renda-se a Cristo. Creia neste Cristo, que é oferecido gratuitamente no Evangelho. Somente Ele pode livrar você da ira vindoura. E louvemos, meus irmãos, ao nosso Deus, nós que fomos salvos por Cristo, porque nós não desfrutaremos e experimentaremos o seu juízo, mas experimentaremos delícias perpetuamente, delícias eternamente na glória com Cristo. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Senhor e nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra e pela graça, Senhor, que temos de ouvir a Tua palavra. Ó Deus,
Nós te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus que abençoa o Teu povo. Com filhos, o Senhor nos preserva, dando-nos o alimento para o nosso corpo. O Senhor preserva a vida do homem, estabelecendo aqueles que podem ser bênçãos do Senhor para a preservação da vida. Te agradecemos também, Senhor, porque o Senhor fez um pacto com o homem. Nós, Senhor, somos alvo da Tua bondade e graça. Ajuda-nos, Pai, e ensina-nos a vivermos, Pai, segundo a Tua palavra, como verdadeiros filhos deste pacto, como verdadeiros servos do Senhor, andando, Pai, neste mundo, no temor do Senhor. Abençoa-nos, Pai, é o que Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém.